Bom dia, boa tarde, boa noite. Ceságio, Academia Isabelense, colocando em tela uma obra importante de ciências jurídicas. Miguel Reale, e a sua teoria tridimensional do direito. Fato, valor e norma, onde o fato refere à questão de sociologia jurídica, história do direito, etnologia jurídica, psicologia jurídica, e onde o valor, então, está relacionado à política do direito e a norma que refere, então, à jurisprudência ou ciência do direito. Gente, essa é uma obra muito importante, apenas para lembrar que ainda ontem trabalhamos com a teoria do delito, e na teoria do delito nós finalmente, então, podemos, ou melhor, nós tivemos a oportunidade de mostrar para você como entramos no Estatuto do Índio através do direito penal. Destacamos o artigo 26 da inimputabilidade penal e explicamos todo o processo de caminhada do percurso de como nós dialogamos jurídicas sociais. Então, hoje, um pouco na sequência disso, gente, nós queremos, além do Reale, nós queremos voltar aqui, gente, voltar no Código Civil, porque aqui no artigo 4º do Código Civil nós temos uma questão importante que está relacionada com aquilo que trabalhamos ontem, ou seja, direito indígena, direito indigenista. E se ontem nós falávamos do penal na conexão com a Lei 6.001/73, Estatuto do Índio, nós vamos mostrar hoje que também há conexão da mesma lei com o direito civil, ou civil, assim como quiserem. Agora, nós ainda estamos devendo, gente, aqui está o Manuel Bandeira, Antologia Poética do Manuel Bandeira. Nós estamos devendo o vídeo de filosofia do direito combinado com filosofia da poesia. Então, só para dizer que a gente não esqueceu disso, a gente está elaborando esse trabalho para apresentar em breve. E para dizer que a gente não esqueceu disso, a gente vai então trabalhar também rapidamente com o Manuel Bandeira na seguinte dimensão. Veja, elegemos rapidamente aqui 2 páginas. Nós estamos na página 58. Abrimos aleatoriamente e veio aqui Os Sinos, o poema do Manuel Bandeira. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do Bonfim, sino do Bonfim, sino do Belém, pelos que ainda vêm. Sino do Belém, bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão, bate, bão, bão, bão. Segue, né, gente, ali isso aqui é Petrópolis 1953, ó. Segue os sinos ali, voltamos agora aqui na página 133 estamos agora na página 133 com a consoada. A consoada, ele diz assim, ó:
abrir aleatoriamente, vê isso aí, veja. Só para dar para você verificar da dimensão e necessidade de conectar sociais com jurídicos. Veja, quando a indesejada das gentes chegar, eu gostei muito desse, veja. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga: alô, iniludível. Gente, tem uma rítmica, tem uma sonoridade e até uma musicalidade aqui que eu tô curtindo muito. Veja, segue. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com os seus sortilégios encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Gente, vamos ler a contracapa para ver que o editor falou aqui do autor. Ele diz assim, gente, o mais brasileiro dos poetas. Lembra da Passárgada? Vou-me embora pra Passárgada. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero. Na cama que eu escolherei, vou-me embora pra Passárgada. Esse é um trecho do verso do mesmo autor, vou-me embora pra Passárgada. Gente, sobre esse livro, ó, esse volume reúne 149 poemas de Manuel Bandeira, que viveu entre os anos de 1886 e 1968. Eu curto muito as pessoas que viveram essa virada, assim como Weber, que também viveu esse momento histórico, claro, lá na Alemanha, Manuel Bandeira no Brasil. Mas eu digo do tempo histórico, certo? A virada do século, tá? Do 19 para o 20 é muito interessante, gente. O mais brasileiro dos nossos poetas, tuberculoso, desenganado, que viveu até os 82 anos. Modernista de primeira hora, precursor do verso livre. Barará, barará, barará. Gente, só para você então não esquecer que existe esse poeta lindo, preparado e iluminado, que nos deixa então a sua obra poética e que vem contribuir, né, a gente não só com o direito, mas com as sociais, e que hoje, por alguma razão, fui na estante, peguei, né, podia ter pego outro qualquer, mas a minha mão, alguém toca e leva a nossa comunhão a esse irmão, Manuel Bandeira, aqui no verso, na poesia, na essa versão de bolso, uma versão simples, né, gente? Claro que você pode acessar outras obras, mas apenas para lembrar então que a filosofia da poesia é importante na linha de bacharelado e que a gente vai então retomar. Mas voltamos para o direito. Vamos lá, gente. Gente, vamos lá. Aqui nós temos então o Código Civil que vem a lume através da Lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Essa lei ela vem substituir a anterior, que é o Código Civil, que entrou em vigor em 1916. Então você vê que foi uma longa caminhada do direito no Brasil, desde 1916, com o antigo Código Civil, até 2002, quando então vem a lume o novo Código Civil, que inicia, gente, veja, inicia com o livro 1, que é dedicado às pessoas. E no artigo 1º, ele diz o seguinte: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Eu queria chamar a atenção aqui, gente, para a palavra pessoas. Então você vê que no direito nós estamos falando do ser humano, e o ser humano, o homem enquanto ser humano, que é dividido em dois gêneros, o gênero feminino e o gênero masculino. Então você tem a espécie humana e você tem um gênero
feminina e masculina. E aqui a lei ela não fala não usa a denominação homem e também não entra na questão do gênero. E o legislador fez a opção por empregar o termo pessoas. Então, independe se a pessoa... Claro, veja que interessante, supõe-se, e não está expresso na lei, mas trata-se, obviamente, do ser humano, e isso parece que é qualquer coisa, mas não é. É importante porque aqui, quando você vai, por exemplo, discutir o direito dos animais, isso é interessante, porque a lei está falando de pessoas. E a questão de direitos dos animais, que no início, aqui em 2002, ela tinha uma abordagem e agora está mudando, gente. Essa lei está sendo renovada. Então, nós estamos tratando de uma lei que está sendo discutida e está sendo renovada. Então, eu só estou chamando a atenção de que ontem nós falávamos, lembra, do silvícola, e eu dizia que o termo silvícola ele está em desuso, mas ainda consta na lei. E aqui eu estou lendo pessoa e estou lembrando desse último decreto presidencial que normaliza e organiza a questão do gênero neutro, a partir daquele decreto da Presidência da República, que é recente, que fala, então, na questão da comunicação oficial de governo, dos órgãos oficiais, estatais, e ele menciona essa questão da expressão de tratamento sobre o gênero, e impede, então, que, de forma oficial, se empregue a neutralidade de gênero. E mais ou menos então segue já o que a gente tem aqui em relação a esse termo pessoa, gente. Vamos lá. Artigo 1º, já lemos, 2º, já lemos. No 3º diz assim, ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Aí vem 3 incisos. Isso aqui é interessante, sabe por que eu estou lendo o artigo 3º? Porque ele tem um conteúdo semelhante ao artigo 26 do Código Penal. Nós estamos no Código Civil e eu estou chamando a atenção de você que o Código Civil, o artigo 3º, ele tem relação com o artigo 26 do Código Penal. Pode parecer que não, mas dá uma olhada, veja. Aqui fala dos incapazes, lá nós falávamos ontem dos inimputáveis. Veja, inciso 1, os menores de 16 anos são incapazes, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para as práticas desses atos são, aqui no Código Civil, incapazes, absolutamente incapazes. Porque logo adiante a gente vai ver os relativamente incapazes. Então veja a conexão do penal com o civil, é importante isso. Inciso 3, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Aqui é o caso daquele, por exemplo, cidadão que está no hospital, em tratamento médico, em coma profundo, etc., que ele não é um incapaz, absolutamente capaz permanente, ele está numa situação de incapacidade provisória, entendeu? Então é isso que nós vemos aqui no inciso 3. E para concluir, gente, então a parte aqui essa parte que a gente está vendo do Código Civil, eu só vou até o artigo 4º, tá? Porque eu falava, ó, dos incapazes e agora nós, do artigo 3º, dos absolutamente incapazes. E aqui nós temos no artigo 4º os relativamente incapazes. Quem são? São incapazes relativamente a certos atos ou maneiras de exercer. Aí nós temos 5 incisos e o parágrafo único. E o parágrafo único tem tudo a ver com aquilo que nós falávamos ontem. Veja, vamos direto ao parágrafo único, então. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Gente, esse parágrafo único é muito importante para quem estuda direito indígena e direito indigenista. Por quê?
Porque nós estamos falando de incapazes relativos, incapazes absolutos, e a lei, o artigo de lei número 4 do Código Civil, ele dá uma atenção especial para os índios. Veja que aqui não são silvícolas. Tá entendendo? Porque lá naquela lei de 73 era comum, era do jargão, era usual chamar índios de silvícolas. Aqui não mais. Lembra daquela historinha que eu contei? Quando eu questionei o professor que usava em 2013 o termo silvícolas, eu questionei em sala de aula, só um pouquinho, professor. Vamos ver essa situação, conversei com ele, e ele dizia, a lei fala. Sim, a lei de 73 fala, a lei de 2002 não fala. Ou seja, houve uma atuação legislativa. A atualidade do termo hoje está aqui, ó, parágrafo único, vou ler novamente. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. E aí eu pergunto para você, que legislação é essa, gente? De novo, vamos voltar lá. Pessoas, lembra quando eu falei? O ser humano aqui está sendo tratado como pessoas, os indígenas, as comunidades tradicionais são pessoas. Tranquilo? Tranquilo. Mas, considerado todo o contexto, ainda hoje, né, observado, de comunidades que têm suas próprias culturas, suas próprias maneiras de ser e de fazer, religiosidade, alimentação, vivência, organização social, etc, etc, o Código Civil abre um flanco, abre um parágrafo único para falar que os índios serão regulamentados por legislação especial. Gente, hoje, se tu perguntar assim, que legislação é essa? Aí que começa o imbróglio. Sabe por que começa aqui o imbróglio? Porque essa legislação especial supunha-se que ela viria pós 2002, que o Código Civil é de 2002. Então, nós tínhamos lá o Estatuto do Índio, que é 1973, e desde então não sobreveio nenhuma legislação especial que atualizasse o Código Civil nesse sentido. Tá entendendo? Então, essa é uma linha de investigação nossa sobre a questão indígena. Tá entendendo como é que as sociais comunica com as jurídicas? Né? É nesse sentido. É nesse sentido. Existe uma lei 6.001/73, o Estatuto do Índio, que é de 1973. Existe a Constituição Federal, que é 1988, que inaugura um novo sistema. Certo? Existe o Código Civil de 2002 que está falando disso aqui no artigo 4º. Nós nem lemos o inciso 1, mas nós vamos ler e depois a gente volta aqui. Ó. Inciso 1. Quem são os relativamente incapazes? Os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. Esses são relativamente incapazes. Inciso 2. Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os que por deficiência mental tenham discernimento reduzido, ou seja, pessoas que estão nessa condição conforme a legislação prevê. Inciso 3, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo. E, inciso 4, os pródigos. Veja que fala os pródigos, mas não explica quem são os pródigos. Não conceitua, não define. Tá entendendo? E aí, onde é que você encontra, então? Se a lei não diz, onde é que você vai encontrar, por exemplo, a definição? Lembra que outro dia a gente falou no dicionário? Você deve procurar um dicionário especializado para estudar direito, etc. Onde é que você vai encontrar? Na doutrina e na jurisprudência. Não é na lei, porque a lei não está definindo quem são os pródigos. Mas voltando, gente, para o parágrafo único, a capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Gente, isso aqui a gente investiga muito especialmente no segundo trabalho, quando a gente escreveu o Estatuto do Índio, tensões, permanências e temporalidade, era justamente isso. Por que que não veio? Qual foi a situação legislativa que ocorreu no Brasil que ela não permite uma atualização do código?
Civil nesse sentido, e tampouco a edição de um novo Estatuto do Índio. Então, nós só queremos aqui trazer rapidamente, gente, esses artigos do código para mostrar para você como é que a gente trabalha na questão do direito indígena. Ele sempre tem que remeter a alguém, ao algo, além daquilo que é o texto que está aqui, ó, capacidade dos índios, parágrafo único, ele não termina aqui, ó, porque essa legislação não veio. Essa legislação não veio. Tá entendendo? Então, gente, é delicado trabalhar com essa matéria. E eu estou chamando a atenção de você que para você fazer um trabalho do tipo, não é só isso, né? Mas do tipo, tem que ter muita cautela, muito empenho, muita dedicação, buscar nas sociais, nas jurídicas, embasamento, conhecimento, para você conseguir construir um texto adequado. Senão você vai chegar num texto que, bom, nem vai ser avaliado como adequado para apresentar na academia, por exemplo. Gente, agora nós estamos aqui ó, nas ordenações jurídicas não estatais. Nós estamos com Miguel Reale nas lições preliminares do direito. E eu queria que você ficasse atento aqui, ó, quando ele fala das organizações esportivas e do direito canônico como duas situações do que ele está chamando de ordenações jurídicas não estatais. Certo? E eu vou ler aqui rapidamente com você esse trecho e aí nós vamos conectar de novo com a pesquisa do Estatuto Índio, certo? Ele diz assim, ó, aqui surge um problema muito interessante, mas que naturalmente não poderá ser examinado em seus detalhes se o Estado é o detentor da coação incondicionada, não haverá outros organismos internos com análogo poder, sim ou não? Ele está perguntando, é uma questão, ele está perguntando. Nós sustentamos em nosso livro que chama Teoria do Direito e do Estado, que a coação existe também fora do Estado. O Estado é o detentor da coação em última instância, mas, na realidade, existe direito também em outros grupos, em outras instituições, que é não o Estado. Existe, por exemplo, um direito no seio da igreja. A igreja é uma instituição e dentro do corpo institucional da igreja há um complexo de normas suscetíveis de sanção organizada. É o direito canônico, que não se confunde com o direito do Estado. Gente, isso aqui é muito importante, ele é muito feliz. A gente entende que ele é muito feliz quando ele cita o direito canônico. Se você vai pesquisar o que significa, o que é, como é que funciona o direito canônico, você vai confirmar isso que ele está falando aqui brevemente. Por isso que ele já está dizendo, ó, não vai poder explorar isso aqui profundamente, mas ele está, quando fala das ordenações jurídicas não estatais, está chamando a nossa atenção para dois exemplos clássicos. Ó. O segundo exemplo, mas não é só. Como contestar a juridicidade das organizações esportivas? Ponto de interrogação, ele está perguntando. Não possuem elas uma série de normas e até mesmo de tribunais impondo. Aqui, tribunais, gente, até eu colocaria entre aspas, porque, como não é na esfera jurídica, ele está falando ordenações jurídicas não estatais, eu até colocaria tribunais aqui entre aspas. Vamos lá. Impondo a um número imenso de indivíduos determinadas formas de conduta sob sanções organizadas. Pergunta, né? Lembre-se, outro fenômeno de maior alcance, que é o profissional ou sindical estabelecendo no campo das atividades de classe um conjunto de normas que também são protegidas por sanções organizadas. Parece-nos, pois, procedente a
teoria da pluralidade das ordens jurídicas positivas. Gente, aqui ele está falando, ele fala da justiça esportiva, que toda ela é extrajudicial, né? E ele está falando aqui no segundo momento dos conselhos de classe. Você acompanha na mídia, na imprensa, eventualmente, notícias do tipo profissional X, que é ligado ao conselho de classe Y, ele responde um PAD, processo administrativo disciplinar, e ele perde o registro no conselho, ou seja, ele não pode mais medicar, no caso, se for médico, ele não pode mais trabalhar na clínica, por exemplo, se for um psicólogo, etc. Então, os conselhos de classe têm esse poder de caçar o registro profissional do cidadão que comete alguma. Ele é tomado, né, dentro de um estatuto que eles têm de classe, e ele fez algo que não que contraria as normas, as regras internas da profissão, e ele pode, então, claro, estou falando, perder o registro, mas, claro, no primeiro momento ele vai ser chamado e vai ser, primeiro momento, uma advertência, depois uma sanção, assim, né, tipo suspensão provisória temporária por 30 dias, por exemplo, e lá no final, tipo, né, quando é algo muito grave, então ele pode perder o registro profissional daquela categoria profissional, seja ele médico, psicólogo, ou até advogado, por exemplo, no caso da OAB, etc. Então, gente, é sobre isso que o professor Miguel Reale está chamando a nossa atenção aqui. E por que nós chegamos aqui, gente? Justamente por aquilo que a gente colocava lá ontem, quando lemos o artigo 57. Então, os indígenas, eles não têm tribunais dentro, os tribunais assim, por isso que quando eu falei que que eu colocaria aqui um aspas na palavra tribunais, aqui está a palavra tribunais, ó, é nesse sentido. Como é que funciona a cadeia do índio? Nós explicamos ontem. É uma prerrogativa interna da própria comunidade indígena que se reúne, avalia o caso concreto e, diante da situação, da gravidade, etc., ela impõe uma pena, uma sanção, ou que pode vir a ser até uma pena de prisão, quando então o cidadão é recolhido em sistema celular que impede o seu direito de ir e vir. Tá entendendo? Isso é a cadeia do índio. Então, dessa forma, eu acho que você consegue estabelecer uma conexão razoável e interessante. Aqui, ó, na aula do professor Miguel Reale, quando fala das ordenações jurídicas não estatais, ele não cita aqui a questão indígena, mas há essa conexão através do que nós verificamos na nossa pesquisa, e quando ele fala do direito canônico, direito esportivo e dos órgãos de classe, é justamente isso, entendeu? Então, veja que você, por analogia, também chega às respostas que você precisa, e foi o que aconteceu conosco aqui na obra do professor Reale. Então, gente, para concluir, só deixamos então essas três grandes referências de legislação e de literatura especializada, de doutrina na pena do professor Miguel Reale, pai, porque nós temos o Miguel Reale Júnior, né, gente? E também, né, esse enlevo poético, onde trabalhamos com o Manuel Bandeira, e dizer que em seguida a gente volta, então, né, gente, para falar de filosofia da poesia. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até o próximo encontro.